Olá a todos! Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o desenvolvimento motor e sensorial dos bebês na vida intrauterina, ou seja, sobre o desenvolvimento dos movimentos do corpo e dos sentidos sensoriais do bebê antes do nascimento, então no momento ainda pré-natal. Bom, primeiramente a gestação é um momento de muitas expectativas para as mães, né, marcada por uma transformação biológica, que é um novo ser que está crescendo, e também por uma transformação psicológica, que a mãe vai se preparar para receber esse novo ser. E aí, para falar, né, nesse vídeo, eu busquei alguns estudos para saber qual que seria o interesse da mãe com relação ao desenvolvimento motor do bebê. E vários estudos indicaram que as mães têm sim muito interesse no desenvolvimento motor do bebê, né, na vida intrauterina, porque elas buscam uma forma de sanar essa preocupação através do exame de ultrassom. Então, a maior preocupação das mães é realizar o ultrassom para verificar se o bebê está se desenvolvendo direitinho, se há alguma anormalidade, né, alguma alteração anatômica, né? Então, é no ultrassom que as mães buscam, então, verificar o desenvolvimento motor do bebê. E pensando nisso, eu busquei também alguns estudos para identificar qual seria o verdadeiro conhecimento das mães com relação ao desenvolvimento motor do bebê na vida intrauterina. E aí eu achei um estudo bastante pertinente que respondeu exatamente a minha pergunta que eu queria saber. O nome do estudo é Conhecimentos de Gestantes sobre o Desenvolvimento Pré-Natal, Subsídios para Educação e Saúde. Foi realizado em 2013. Eu vou deixar para vocês a imagem, o nome do estudo e a revista em que ele foi publicado, tá? Para que quem quiser ler mais na íntegra esse estudo vai estar à disposição, vocês podem buscar na internet. Bom, então esse estudo ele achei muito pertinente, ele traz bastante aspectos, vários pontos com relação ao desenvolvimento do bebê, não só da parte motora, mas como das outras partes funcionais, né, com relação aos órgãos, com relação às outras funções vitais do bebê. E pensando aqui no tema proposto hoje, que é desenvolvimento motor intrauterino, então eu analisei as respostas, os resultados encontrados por esse estudo com relação a esse aspecto, com relação ao aspecto, então, do desenvolvimento motor intrauterino, e com relação ao conhecimento das mães. E aí, o estudo esses autores encontraram que as mães, elas têm um conhecimento prévio do desenvolvimento do bebê a partir de conhecimentos sociais e culturais que vêm, assim, de várias gerações, conhecimentos, né, que estão ali na família, ou então de amigas, né, de outras gestantes que passaram pela mesma situação. Então, a gente observa que não é tanto um conhecimento científico, mas sim um conhecimento por crenças, um conhecimento mais social e cultural, ali de acordo da região que a pessoa vive, né? E aí as gestantes, achei muito interessante, porque as gestantes foram questionadas com relação a como seria o feto nos primeiros dias de desenvolvimento, né? Após, no início da gestação, nos primeiros dias da gestação, como as mães imaginam que seria um feto. E aí, a grande maioria das mães, elas responderam que elas imaginam o bebê, o feto, como um mini ser humano, um ser humano em miniatura, já todo formado, todo desenvolvido, mas que está ali dentro do útero, e ele vai crescer, então ele já é um mini ser humano pronto, que vai crescer e se desenvolver durante os 9 meses. A maioria das mães tem essa concepção. E a outra parte das mães respondeu que imagina que o feto seria uma célula única,
uma bolinha, referido como uma bolinha, uma sementinha ou um feijãozinho que vai crescer e se desenvolver durante todos os meses de gestação. Então, demonstrando então que alguma porcentagem das gestantes, a menor porcentagem, elas demonstraram que o feto, né, parte de uma célula única e vai crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo, né, até terminar os 9 meses. Então, elas chegaram mais próximas do conceito, né, científico que é acerca do desenvolvimento do feto dentro do útero. Então, quando as mães foram questionadas também com relação aos eventos durante a gestação, né, os eventos que acontecem com o bebê durante a gestação, os estudos indicaram que a maioria das gestantes, o conhecimento que elas mais têm sobre o desenvolvimento do bebê, que elas mais comentam, que elas mais se importam, é com o batimento do coração do bebê. Então, esse é um evento que elas mensalmente, né, durante o pré-natal, elas acompanham isso, a informação que elas mais gostam de saber, né? Então, como eu comentei, elas buscam o ultrassom para ver o desenvolvimento do bebê, se há alguma normalidade, né? E também com relação à descoberta do sexo, né, do feto. Então, pessoal, esse estudo que eu comentei com vocês, ele concluiu que as gestantes, tanto as que são atendidas no serviço de saúde público, quanto as que são atendidas no serviço de saúde particular, elas apresentaram praticamente um nível similar de conhecimento com relação ao desenvolvimento motor do bebê, demonstrando que a maioria realmente é ligada às crenças e às informações sociais e culturais, né, advindas da família ou de outras pessoas que passaram por a experiência da gestação, e que essas informações elas estão um pouco longe da realidade, realmente da realidade do que é realmente o desenvolvimento motor do bebê. E pensando nisso, eu trago para vocês hoje também nós vamos discutir aqui um pouquinho do conhecimento, então, que eu gostaria de passar para vocês, com relação ao desenvolvimento motor do bebê, certo? Então, quando que o bebê começa a desenvolver a parte motora dentro do útero da mãe? Então, é isso que eu gostaria que a gente vai discutir hoje também. Bom, pessoal, então pensando nesse déficit de informação que as mães têm com relação ao desenvolvimento motor e sensorial do bebê ainda na vida intrauterina, eu trouxe para vocês hoje algumas principais características desse desenvolvimento. E primeiramente é importante falar que tudo isso acontece, o desenvolvimento tanto dos movimentos do corpo quanto dos sentidos sensoriais, eles só acontecem graças ao desenvolvimento de uma estrutura que chama sistema nervoso central. Mas o que é isso? O sistema nervoso central, ele engloba duas grandes partes, que é o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, ele consiste em todas as estruturas que estão dentro do nosso crânio. E a medula espinhal é aquela estrutura que desce a partir da base do cérebro até a lombar. Então, ela desce entre as nossas vértebras. E então, são essas duas estruturas, o encéfalo e a medula espinhal. Então, graças ao amadurecimento dessas estruturas, ao crescimento, ao desenvolvimento satisfatório dessas estruturas, que o bebê consegue se desenvolver de forma completa ali dentro do útero. Bom, então, com 6, 7 semanas gestacionais, acontecem os primeiros impulsos elétricos que o cérebro envia ali através da medula espinhal para o corpo do feto. Então, esses primeiros impulsos elétricos causam uns movimentos espontâneos que são chamados movimentos vermiculares. E no final, então, de 7 semanas e meia, no torno de 7 semanas e meia e 8, 9 semanas, o bebê já apresenta movimentos reflexos. E então, com 8, 9 semanas, ele vai apresentar movimentos gerais do corpo, de tronco e de membros. E aí o bebê, então, começa a se desenvolver
com mais frequência. Com 10 semanas, os movimentos já são mais frequentes e mais numerosos. Começam também os movimentos da frequência cardíaca, da respiração. E com 13, 14 semanas, o bebê já consegue realizar movimentos isolados dos dedos. Os movimentos faciais também surgem entre 10 e 11 semanas, e esses movimentos faciais são de sorrir, de fazer careta, bocejar, engolir. E o movimento de piscar também surge em torno de 18 semanas, e com 28 semanas, o bebê ele vai ter esse movimento de piscar já vai ser um movimento padrão de movimentos faciais, dentre os movimentos faciais. Bom, e aí todos esses os movimentos vão se tornando ainda mais complexos, mas no final da gestação há uma alteração do padrão de movimentos, dos movimentos do bebê. Então, aqueles inúmeros movimentos faciais e movimentos gerais do corpo, eles diminuem, mas aumentam os movimentos que o bebê consegue fazer com mais especificidade, né, os movimentos de forma mais fina, mais ordenado, mais coordenado. Então, pessoal, os movimentos do bebê no final da gestação reduzem, os movimentos de forma geral reduzem, mas a complexidade dos movimentos aumenta. E tudo isso se deve ao desenvolvimento do cérebro. E agora eu gostaria de falar para vocês sobre a formação do sistema sensorial. O sistema sensorial, ele já se desenvolve, o bebê já desenvolve todos os sentidos sensoriais ainda dentro do útero. Só que quando o bebê nasce, os sentidos sensoriais não estão ainda todos formados de forma igualmente, né? Tanto que o sistema visual vai ser o último a se formar, né? Porque dentro do útero o bebê não tem tanto estímulo visual assim. Mas quando o bebê nasce, todos estão desenvolvidos, mas não completamente, né? Não com o mesmo nível de igualdade de desenvolvimento. E essa formação do sistema sensorial, ela segue uma hierarquia. Primeiramente, é desenvolvido o sistema tátil. Então, com 7, 8 semanas gestacionais, o bebê já tem sensibilidade em volta da boca. E com 15 semanas, ele já faz sucção do dedo. Então, lá pelas 20 semanas gestacionais, o bebê já tem sensibilidade tátil em todo o corpo. E por que esse sentido sensorial é tão bem desenvolvido, é o primeiro a se desenvolver? Porque o útero, dentro da cavidade ali do útero, o bebê ele tem um estímulo tátil, né, da parede do útero sobre a sua pele, e quando a mãe caminha, quando a mãe realiza alguma atividade, né, quando a mãe dança, quando ela caminha, os movimentos realizados pelo corpo da mãe promovem esse estímulo tátil na pele do bebê. Então, o estímulo tátil, né, é o primeiro a se desenvolver. E pensem bem, o estímulo, né, na boca, o bebê já apresenta esse estímulo tátil sensorial na boca, então que vai favorecer a sucção, né, que é um movimento vital de sobrevivência do bebê. Em seguida, tem-se o desenvolvimento do sistema vestibular. Mas o que é isso? O sistema vestibular é responsável pela noção de equilíbrio e de sensação do corpo no espaço. Então, esse sistema é o segundo a se desenvolver. Porque quando o bebê, ali dentro do útero, realiza movimento da cabeça, ele ativa esse sistema vestibular. Então, consequentemente, assim como o sistema tátil, quando a mãe caminha, quando a mãe faz exercícios, né? Quando a mãe se movimenta, ela balança o bebê ali dentro, consequentemente tem balanço da cabeça. Então, que vai estimular o desenvolvimento do equilíbrio, né? Ao desenvolvimento da noção do corpo do bebê no espaço, da autonoção do corpo do bebê ali dentro do útero. Então, vai estimular o sistema vestibular. Então, o segundo a se desenvolver. E o terceiro sistema sensorial a se desenvolver é o sistema auditivo. Então, com 20 semanas gestacionais, o bebê já escuta a voz da mãe. E aí inicia-se, então, uma linguagem, né, entre a mãe, já é uma fase de linguagem entre a mãe e o feto.
né? Lembrando que linguagem não é sinônimo de fala. A linguagem ela é dividida em duas fases, pré-verbal e verbal, sendo que a fase pré-verbal ela vai desde a vida intrauterina e em torno de 9 meses de gestação, de vida do bebê. Então, dentro do útero, o bebê escuta vários sons, os passos, né, da mãe, os ruídos vasculares, digestivos, né, os sons da batida do coração da mãe, mas tudo isso que ele ouve é amortecido, né, pelo útero, pela cavidade uterina. Então, é em torno de 24 decibéis. Em seguida, é desenvolvido o sistema olfativo e gustativo, em torno de 29 a 32 semanas gestacionais. E o último sistema a se desenvolver é o sistema visual, né? Então, como eu falei, ele começa a se desenvolver a partir de 30 semanas gestacionais e após o nascimento ele continua se desenvolvendo. Portanto, são amplas as oportunidades do bebê se desenvolver ainda na vida intrauterina, tanto da parte motora quanto da parte sensorial. E a mãe pode influenciar nesse desenvolvimento, né? Ajudar o bebê a promover essa autoestimulação, a adquirir propriocepção, que é a noção do corpo no espaço. Mas a mãe pode influenciar esse desenvolvimento tanto positivamente quanto negativamente. E isso ocorre de forma negativa quando a mãe adquire hábitos de vidas que não são saudáveis durante a gestação. Um exemplo são o uso de álcool na gestação. É muito triste para nós, fisioterapeutas, quando a gente recebe uma criança com diagnóstico de síndrome alcoólica fetal. Eu fico triste porque quando nós observamos as sequelas daquela criança, nós pensamos que ela só apresenta aquelas sequelas devido a uma atitude inconsequente da mãe, né, que fez o uso de álcool, o uso de drogas, e isso eu fico realmente muito triste, porque né, ninguém merece ter nenhuma incapacidade, né, apresentar nenhuma sequela, e naquele momento que a criança não teve um desenvolvimento adequado, foi tudo, né, por uma atitude inconsequente, não pensou, a mãe não pensou no filho, né, naquele momento, né, durante todo aquele período de gestação, quando ela utilizou álcool, utilizou drogas, né, ela só pensou nela mesma, né, e aí a criança depois vai ter sequelas, vai ter incapacidades para o resto da vida. Então eu fico realmente muito triste por isso. Bom, e as sequelas, os sintomas que a gente observa numa criança que foi exposta ao uso de álcool, de drogas durante a gestação, são, por exemplo, déficit de raciocínio, que a gente também chama de déficit cognitivo, alterações de comportamento, alterações de linguagem, às vezes a criança não fala, que nós chamamos de afasia, surdez também é muito comum. E outro aspecto também que a gente observa bastante, eu encontrei um artigo que falou sobre isso, depois posso deixar o nome do artigo para vocês. Esse artigo, ele comparou o uso de álcool, né, no período pré-natal com incapacidades motoras na infância. E esse artigo encontrou que muitas crianças, né, quando são expostas ao uso de álcool, então, nesse período pré-natal, elas apresentam deformidades ortopédicas, como o pé torto congênito, diminuição do tamanho das falanges, né, do tamanho dos dedos, né, alteração de movimentos, como, por exemplo, não conseguir fazer esse movimento aqui de pronossupinação, que a gente, né, que é esse movimento aqui dos braços. Então, tudo isso pode acontecer. E o estudo também encontrou que quando a gestante, né, ingere de 10 a 30 doses de bebidas semanais, né, também está fortemente ligado a essas alterações ortopédicas, essas alterações motoras que a criança vai apresentar na infância posteriormente. Outro achado também desse estudo foi que a gestante que é exposta ao uso de álcool, ela apresenta 3 vezes mais chance de ter um bebê, né, que vai apresentar deformidades ortopédicas e principalmente alterações de coordenação motora, que é alterações de realizar movimentos do corpo durante a infância. Então, pessoal, é muito triste saber disso. A criança não tem nada a ver com isso, né? Você, gestante, pense bastante nas suas atitudes durante a gestação. Pense no que é melhor para o seu filho,
tanto, né, com a realização de hábitos saudáveis, tanto na alimentação, nos hábitos de vida, né, na prática de exercícios, no acompanhamento correto pré-natal, né? Pense bastante, porque é uma vida, né, que está sendo gerada. Então, pessoal, são essas as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.